Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais um GC Online e sempre é um tempo precioso onde a gente compartilha o Evangelho, a gente alcança o seu coração e também somos alcançados por vocês. O nosso desejo é que nessa noite você possa ser abraçado e abraçada pelo Senhor e que por meio do texto bíblico você possa ser edificado e edificada. Nos permita orar por você ou com você nessa noite, em nome de Jesus. De onde você estiver, por favor, ore conosco. Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer, te honrar nessa noite, Pai. Nós queremos, ó Pai, dizer que o Senhor é bom, Pai, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que nesse instante, Pai, vidas possam ser alcançadas, transformadas, Pai. Vidas possam ser, Pai, trazidas para perto de Ti, Pai. Deus, que se houver alguém participando desse GC, numa cela, Pai, de penitenciária, Pai, se alguém estiver participando desse GC, no leito de hospital, Pai, ou mesmo em um quarto, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que por meio do Teu Espírito Santo alcance essas vidas, Pai. O nosso desejo é que seja um tempo precioso, Pai. Nós queremos honrar o Teu nome, te engrandecer, levantar o Teu nome aqui nesta noite, Pai. Alcance cada família, cada líder de GC, cada anfitrião, Pai. Manifesta a Tua bondade, Pai, sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão participando conosco, Pai. Dê paz, dê livramentos, Pai, em nome de Jesus. Que enquanto nós estivermos Te adorando, Pai, vidas possam ser transformadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Raíssa, fique à vontade. Nós te adoramos, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o Sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
Jesus. Oh, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós chamamos Jesus, o nosso coração é teu. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos mais uma vez. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado pela vida, Pai, de cada pessoa que participa conosco desse GC Online, Pai. Alcança os nossos corações e manifesta a Tua bondade, e que seja um tempo precioso aqui com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Prazer estar aqui com o Anderson, com a Raíssa e com o Tairone. Bem, na lição de hoje, nós vamos falar sobre quando a família não crê em Cristo, né? Quando a família não tem fé em Cristo. E para isso a gente vai ler o texto de Atos, capítulo 26. Atos 26, a partir do verso 6. Atos 26, o verso 6 fala assim: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus suscite, ou melhor, que Deus ressuscite os mortos, né? O apóstolo Paulo aqui no contexto, ele está sendo julgado pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, por meio da esperança, ou por causa da esperança que ele tinha na promessa que Deus havia feito. Então, na lição de hoje, o texto que nós usamos aqui, ele pretende dizer para nós como a gente lida, ou como a gente reage,
ou como o próprio Evangelho nos convida a agir diante da realidade de que muitos dos nossos familiares não creem ou possam vir não acreditar em Deus, né? O apóstolo Paulo aqui no contexto está sendo julgado por essa esperança, a mesma que havia chamado a Pedro, a mesma que havia chamado os demais homens, né? E que para ele, Paulo, era muito viva, né? Então, apesar de Paulo ter fé em Cristo, os seus irmãos, os seus conterrâneos, eles não tinham essa fé, né? Quero começar perguntando aqui para o Anderson, há algum membro da sua família que ainda não é convertido, que não tem fé? Como você lida com isso? Ou como você compreende que o Evangelho te convida a lidar com essa situação? Então, eu não posso falar que não tem pessoa que não é convertida a Cristo. Tem pessoas que têm visões diferentes no meio cristão. Os meus pais, eles são católicos apostólicos romanos e desde pequeno eu me identifiquei com uma visão mais protestante. E no começo, muitas coisas que diversificam na forma de ver Deus, de ver a religião, enfim, de professar a fé. E o que me fez, e o que eu via necessidade de ter, a primeira coisa era o respeito, né? Com o próximo, com o semelhante, somente por ele pensar diferente. Mas no meu caso em específico mesmo, não dificultou, porque nós tínhamos a mesma base de fé, que é a pessoa de Cristo, né? Então isso foi o mais forte. Sempre tinha uma ou outra coisas que diferenciavam, mas sempre tendo esse respeito mútuo um com o outro, e assim deu para ficar um pouco mais sereno o ambiente. Que bom. Raíssa, e você tem na sua, não só no núcleo familiar, mas no meio da sua parentela, assim, dos demais, além de pai e de mãe, você tem parentes que não são cristãos ou não são convertidos, e como é que você lida com isso? Bom, eu tenho uma prima e ela é quase da mesma idade que eu. E assim, no início eu começava a forçar a barra, porque eu queria falar de Jesus, eu queria que ela acreditasse como eu acredito, eu queria que ela praticasse da mesma forma que eu pratico, que o restante da minha família pratica. Então assim, o relacionamento começou a realmente ficar bem difícil, por causa que a gente vivia sempre brigando, porque acabou que eu queria tanto impor aquilo, que acabou perdendo o respeito. Mas hoje eu começo a ter mais empatia, a entender e a pregar não só com as minhas palavras, mas mais com atitudes. E acreditando que a oração pode chegar lá. Amém. Aqui no contexto em que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está sendo julgado pelos judeus, porque os judeus não reconhecem o senhorio de Jesus, né? E quando a gente fala sobre membros de nossa família, da nossa família que não são convertidos ou não são cristãos, né, a gente precisa também observar se aqueles membros da nossa comunidade familiar, do nosso núcleo familiar, que se dizem cristãos, realizam ações, se as suas ações condizem com uma fé em Cristo, né? E aí a situação fica um pouco mais complicada, porque professar com os lábios uma fé em Jesus não nos garante de fato que nós cremos em Cristo, porque é o conjunto. Com a nossa boca nós falamos e com o nosso coração nós nos empenhamos a viver essa fé, uma fé que nos convida a viver. Os judeus que estão aqui acusando Paulo, eles não reconhecem a Cristo. Fica nítido que eles não reconhecem, não é porque eles não aceitam e por isso não obedecem os princípios que Cristo está falando, né? Agora, a confusão que a gente pode às vezes se perceber no meio delas é que ainda que com os nossos lábios nós confessemos ou professemos uma fé em Jesus, essas ações, as nossas ações não sejam compatíveis e cair naquele erro que os hebreus caíam quando Isaías fala assim, com os seus lábios vocês me honram, mas o coração está distante, né? E aqui tem uma questão que pergunta assim, se todos forem convertidos, nós podemos afirmar que eles demonstram pelas suas ações compromisso com o Senhor? Por exemplo, na minha família ou no meu núcleo familiar, no meio dos meus parentes, todos não são convertidos e todos não são cristãos. E os que são cristãos professam várias formas de cristianismos, né? Que não são só o cristianismo protestante como o meu. Como eu lido com isso? A Raíssa falou muito bem. A princípio, a gente se sente dono da verdade, quer impor a nossa verdade aos demais membros dessa família, e a gente acaba perdendo essas pessoas. A gente acaba faltando com respeito, né? Porque no Evangelho não há espaço para essa imposição. Apesar de nós lidarmos com a verdade ou com aquilo que é verdade para nós, é verdade também que em algum momento a gente não tinha sido alcançado por essa verdade. Então eu não posso impor. A verdade não foi imposta a mim. Eu não posso impor essa verdade a outro. Primeiro porque conversão é trabalho de Deus,
né? Somente Deus converte corações. Qual que é o papel nosso, enquanto familiares, enquanto membros dessa família, onde há pessoas que não são convertidas ainda? O nosso papel é persuadir com palavras e com ações, mas quem transforma os corações e quem salva e quem chama para perto é Deus. Então, a princípio, nós somos convidados a pregar o Evangelho com a nossa vida, com palavras e com a nossa vida, a fim de que as pessoas possam testemunhar com os seus olhos a nossa forma de viver, né? A fim de que a nossa forma de viver convidem outros e outras a acreditarem na mensagem que posteriormente nós vamos pregar. Certo, Anderson? Uhum. Isso fala muito da nossa forma de evangelização. A gente tem essa necessidade, às vezes, de fazer um evangelismo muito ativo, de querermos impor algo, impor a religião, a goela abaixo, enfiar Jesus a goela abaixo das pessoas. Só que no núcleo familiar, isso não, como é mais próximo, acaba que isso denuncia que é inválido essa forma de ação. Porque ali você impondo sempre, você está convivendo ali, você impondo, em algum momento, uma hora ou outra, você vai sair daquela performance de um grande evangelista, que vamos ali para uma ação específica e tal, só que dentro de casa você está sendo exposto do seu convívio. É o seu dia a dia, não é só o seu falar, não é só a sua prática, não é só você impor a religião, mas a sua vida vai denunciar se você realmente teve um encontro com aquele que muda a história. Sim. Porque conversão, quando fala até mesmo sobre conversão, é algo que todos nós estamos tendo isso, né? É um processo que todos nós. Então, é entender que a minha forma de evangelização não é uma coisa que eu preguei ali e a pessoa teve acesso a uma informação que ela nunca tinha tido antes, que ela mudou de vida. Não, não. É esse encontro diário com Deus que Ele vai nos transformando, vai abaixando esse Adão que existe em nós e que nós também estamos nesse processo. E eu acho que nós somos uma forma muito mais orgânica quando é dentro de casa. Essa evangelização, quando é por atitude, quando é por fala, por comportamento, por gestos, por muitas vezes, sim, na leitura, na exposição, mas também no silêncio, no ouvir. E às vezes o paradoxo é que a gente prega Jesus com os nossos lábios, mas os nossos familiares não conseguem perceber Jesus nas ações. E aí, por mais que a gente pregue constantemente, ou abra a Bíblia, ou fale, ou dê sermão, ou alguma coisa, os atos não são compatíveis, né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre uma pergunta talvez, qual que é uma estratégia mais eficaz para apresentar Jesus a esses familiares que não conhecem a Cristo, ou que têm uma fé que a gente acredita que é uma fé equivocada, ou algo parecido? Porque o que eu entendi aqui é que a gente precisa ressignificar a questão da evangelização, né? Porque durante muito tempo evangelizar os nossos familiares foi impor a minha fé sobre eles, de forma que o valor deles está condicionado a dizer sim ou não à minha fé, mas isso não é evangelizar. Evangelizar é apresentar Jesus, né? E apresentar Jesus, hoje em dia, é um dos maiores desafios, porque a gente tem que tirar muita construção nossa, né? Muita coisa que é meramente humana, para poder apresentar de uma forma melhor possível um Jesus cada vez mais desprendido de ideologias ou de metodologias, né? Quando você pensa assim, Raíssa, hoje, qual é a melhor forma de apresentar Jesus para essa sua prima, que talvez não conheça, ou talvez conheça em parte, ou talvez não queira, ou talvez... Bom, na minha opinião, a melhor forma de expressar Jesus para qualquer pessoa, e principalmente assim, para minha prima, né, vamos dizer assim, é demonstrando amor, porque Jesus é amor, e eu acho que a melhor forma é você amar, é você ouvir, é você ter empatia, ela se sentir acolhida. E você, Tairone, tá aí quietinho, fala pra gente, quando você pensa assim, vou apresentar Jesus, não sei se alguém deveria pensar assim, vou apresentar Jesus, eu acho que isso é tão natural da vida cristã, que a forma como a gente vive já apresenta. Quando a gente se propõe a apresentar, talvez intencionalmente, a pergunta que fica eu não estava apresentando antes, não? Né? Mas quando você se propõe, talvez intencionalmente, a demonstrar o amor de Deus para alguém, ou falar de Jesus para alguém, como que você vê que é a melhor forma ou a melhor estratégia para que esse consiga compreender a mensagem e perceber Jesus ali? Eu acredito que é com ações, né? E não mostrar que a minha verdade é a verdade absoluta sobre a dele. Eu não sou mostrar para ele que algo diferente surgiu em mim, que eu sou algo diferente e que ele venha se inspirar naquela diferença que eu me tornei. Não em enfiar uma religião goela abaixo na pessoa. Eu acho que a melhor forma é essa que eu encontro na minha família. Entendi. E você, Anderson, quando você pensa assim numa
A gente está usando aqui o termo estratégia porque talvez seja o melhor termo, o mais próximo, mas não é o melhor, né? Mas quando você pensa em uma forma de apresentar Jesus, não somente para os seus, para o núcleo familiar, mas também para os parentes, né? O que vem à sua cabeça assim de método, de estratégia, de melhor forma, da melhor forma possível de apresentar Jesus? Não, essa foi a pergunta que mais ficou no meu coração em toda a minha trajetória cristã, principalmente na minha adolescência, de como fazer isso, né? Eu viver num lar que eu achava que as pessoas tinham uma fé diferente da minha, eu falei, poxa, eu preciso fazer isso. Eu buscava estratégias. Mas a melhor estratégia que eu encontrei nessa caminhada, a resposta que a vida me deu mesmo, foi eu primeiro me converter. Tem esse amor que às vezes a gente fala assim, amar a pessoa, por esse amor real, esse amor intencional. Porque às vezes a gente faz muito isso como uma ação evangelística, buscando por meio de estratégia, é uma coisa vazia e superficial. Mas quando é algo natural, realmente, poxa, eu fui encontrado por esse amor e eu quero que todos sejam alcançados por isso, porque não foi apenas uma religião. Eu entender que eu fui salvo integralmente, eu encontrei a resposta na minha vida. A motivação não é mais arrancar a pessoa da religião dela e trazer para mim. Eu quero apresentar quem me salvou. Sim, é tirar essa pessoa dessas trevas que eu me encontrava até mesmo. Existe um anseio humano, uma necessidade, uma carência humana pelo Criador. Nós temos essa sede por Deus. Todo ser humano pede por alguma divindade, por algo superior. E todos estão em busca disso. Então, se nessa procura, eu falo assim, gente, eu encontrei a resposta. Resumindo, há um grande pensador que fala assim que o Evangelho, ele é um mendigo indicando para outro aonde encontrou pão. Então é mostrar realmente, poxa, eu tenho uma necessidade, você também tem a mesma necessidade que eu como ser humano. Eu convivo com você, você sabe disso, das minhas fragilidades, não é expor superioridade. Você sabe como que eu sou frágil, das minhas debilidades, você mora comigo e sabe que na pessoa de Jesus eu encontrei suporte, eu pouso nisso e você pode encontrar nisso. Então foi nisso, nesse conviver, viver intencionalmente, querer viver realmente a família que fez isso. Eu quando decidi por várias vezes apresentar Jesus para os meus familiares ou para a minha parentela, eu comecei errando, né? Porque primeiro que o contato inicial com o Evangelho, quando o Evangelho diz para mim que eu tenho um valor, durante muito tempo eu me senti mais valioso do que os demais membros da minha família. Então eu comecei a olhar para eles diferente. E comecei também a julgar que a minha verdade é superior e que Cristo só pode ser visível através de mim, né? Equívocos, né? Depois a estratégia ou a forma que eu usei para poder apresentar Jesus para esses familiares foi primeiro me tornar gente, me tornar ser humano, me tornar humano e perceber que eu estou vivendo um processo. E que como é um processo, quanto mais real eu viver esse processo e quanto mais orgânico for, mais vai ser perceptível Cristo em nós. A Bíblia fala isso, Cristo em nós, a esperança da glória. Não somente isso que a Bíblia fala, como ela também nos convida a sermos testemunhas, no sentido de que, quando fala que o mundo, que a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos, né? Quem é que são os filhos? Os que aderiram a essa nova religião? Não. Os filhos são aqueles que reproduzem o que Cristo fez, entendeu? E uma coisa muito interessante é que quando a gente quer aprender como apresentar Jesus para as pessoas, a gente deveria ver como o próprio Cristo se apresentou para as pessoas, né? A melhor forma de falar assim, como eu devo apresentar Jesus para o meu pai, para a minha mãe? Observe como Cristo se apresentava para as pessoas, né? Perdão. Olha com quem ele falava, olha as pessoas de quem ele se aproximava, olha a forma como ele falava. São inúmeros momentos na palavra em que ao invés de falar do seu lugar de co-criador do universo, de salvador da humanidade, ele se resume a um ser humano e ele se ajoelha, ou ele se assenta, ou ele se agacha, ou ele toca no chão, para poder falar com pessoas. Então, parece às vezes também que muitas pessoas que não acreditam em Cristo, dos nossos familiares, às vezes não acreditam porque, de alguma forma, nós deixamos que a nossa fé se tornasse uma fé um pouco confusa, né? E Cristo, ele se apresenta como uma pessoa simples, né? Como alguém simples, acessível, disposto, disponível, né? Que está ali, que está perto, né? Então, quando alguém da nossa família, ou do nosso núcleo ali familiar, não conhece a Cristo ainda, as nossas intenções de evangelizar não é arrancar de uma religião e trazer para outra, é apresentar
alguém que começou um processo maravilhoso em mim, que eu não poderia sozinho, né? Eu me sinto tão grato de ter sido alcançado que eu quero que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos, todos sejam alcançados. Eu não quero que eles possam dizer, nós agora somos evangélicos ou somos isso. Não, eu quero que eles possam dizer, nós conhecemos agora aquele que nos amou antes de tudo. Porque evangelizar é muito mais falar do amor de Cristo do que trazer alguém para uma outra fé, né? Ou para uma outra religião. Né? E é nesse ativismo que às vezes a gente se encontra no meio da igreja, onde que eu perdi o melhor momento de evangelizar minha família. Igual como você falou sobre... Começou errado, eu vi que eu errei no meio do processo. Comecei a exercer um trabalho ministerial muito novo. Com 14 anos, já estava bem ativo. E com isso, eu achando que agradar a Deus era só estar ali naquele ambiente religioso. E eu viajava bastante, ministrando, ficava o dia inteiro na igreja por conta disso. E por muitas vezes negligenciava o relacionamento familiar. E que era importante. E diante disso, eu falava assim, orava para minha família, eu falava assim, eu realmente estou orando, mas vou fazer a obra de Deus, que Deus que converta, Ele que convença, o trabalho é dele, né? E ficava nisso. Só que chegou um tempo onde que eu via a necessidade, na minha construção como ser humano, de ter relacionamento com a família. E só que eu perdi isso nessa tentativa de tentar agradar a Deus por meio da religião. E eu fui perceber que eu também poderia agradar a Deus muito mais sendo um bom filho e estando em casa e sendo esse exemplo. E com isso, houve uma coisa muito legal. Lá em casa a gente não tinha o costume de fazer festas de aniversário, não tinha o costume de fazer... sentar à mesa e até mesmo Natal, uma coisa muito especial. A gente fazia assim, cada um comia no seu quarto, enfim, e tal. Eu falei assim, não, vou começar a ressignificar isso. E comecei a trazer algumas estratégias como essa, de fraternidade, de que Deus fala sobre família, quer trazer união, sentar à mesa, e comecei a trazer essa cultura. E no trazer essa cultura e tal, eu comecei a ver essa mudança. O olhar dos meus pais sobre mim mudaram, o olhar dos meus irmãos mudaram. Hoje, tipo assim, quando dá beira Natal, os familiares que não iam lá para casa, começou a vir lá para casa. Então, são essas pequenas atitudes que a gente começa a fazer, nada de imposição, mas realmente você vê, poxa, o que Cristo faria? Cristo traz essa unidade, essa unificação. E é engraçado porque em muitos momentos, por exemplo, no meu processo de conversão no inicial, quando eu ouvia algumas pregações com base no Salmo 1, sobre não se assentar com os escarnecedores, aquelas pregações me faziam entender que os meus familiares que não criam em Jesus ainda eram escarnecedores. Então, logo, eu saía desses encontros de festas, de encontros sociais, de jantares. Por quê? Porque eu não queria estar com eles. Ou porque eles fumavam, ou porque eles bebiam, né? Mas se eu pudesse falar para você que está em casa e participando com a gente, olha só Daniel na Babilônia. Extremamente intencional. Não, ele não quer converter a Babilônia. Ele sabe exatamente quem ele é. E por isso ele caminha em todos os lugares. Entendeu? Então, assim, durante muito tempo eu me ausentei do convívio familiar. E por isso, como apresentar um Cristo que me distancia da minha família? Né? Como que eu demonstro amor por alguém que eu estou distante? Né? Durante muito tempo eu ouvi, assim, muitas das minhas irmãs, elas falavam assim comigo, depois que você entrou para a igreja, você se distanciou muito. Isso ela tá chamando a minha atenção. Olha, o seu Cristo não está acessível a mim. Por quê? Porque você está longe de mim, porque você está distante, né? Então a gente tem que ressignificar esse apresentar Cristo, nos aproximando desses nossos familiares. Talvez a melhor forma de apresentar Cristo para sua prima seja você se aproximar dela, né? E respeitar quem ela é. Entendeu? E entender o tempo do próprio Cristo, que é quem chama. Ele fala assim, todo quanto o Pai me deu, esses são meus e eles virão a mim. Então, quando o Cristo chamar a sua prima, né, que ela tenha tido o privilégio de perceber por meio da sua vida respeito, o respeito dele, o amor dele e a proximidade dele com ela, né? Sim, inclusive, nesse início, no começo, eu falei assim, eu vou mudar a minha estratégia, a gente está falando sobre estratégia, eu vou me aproximar mais dela. E teve um dia que eu chamei ela para ir na minha casa, a gente sentou e começou a conversar. Aí a primeira coisa que eu fiz, ela já sentou, eu dei um abraço nela. E nisso ela começou a chorar, dizendo assim que ela se sente, assim, ela já começou a se abrir para mim, dizendo que se sente incapaz, que diante de todas as coisas que ela vê, ela acha que ela não vai conseguir alcançar tudo isso, é bem inacessível para ela, e ela não se sentia amada. Então, assim, foi com o primeiro abraço, eu mostrar para ela todo esse amor, eu me colocar no nível dela. Foi assim que eu conseguia ganhar ela. Uma das formas muito legais, estava ouvindo vocês falarem sobre essa demonstração de amor, e eu ouvi uma vez um palestrante falar sobre isso, né? Que a intercessão nos arranca do egoísmo.
E uma das demonstrações de amor que nem os meus parentes que não têm Cristo ainda, como os de vocês e os de vocês que estão em casa, uma das demonstrações de amor que nenhum dos nossos parentes que não têm Cristo podem negar ou negligenciar é a intercessão. Então, quer demonstrar amor também? Ore por essa pessoa, sabe? Porque às vezes eu quero falar de Cristo para alguém, mas eu sequer coloquei essa pessoa diante de Cristo em oração, eu sequer falei assim, cara, deixa eu me aproximar de Deus aqui e interceder por essa vida. Por quê? Para que antes de eu chegar com as minhas palavras e gestos, o Espírito de Deus, na sua graça, já esteja começando um trabalho que antecede, né? Porque uma outra coisa também, durante muito tempo, eu fiquei um pouco aprisionado, eu sei que talvez vocês também, você que está em casa, ficou um pouco aprisionado a essa questão do ganhar almas, né? A gente começou a fazer o que era preciso para poder ganhar almas, a todo custo a gente queria ganhar almas, mas não é assim. Não é assim. Uma alma é ganha quando Deus começa um processo genuíno no interior dessa pessoa, né? Claro que esse processo tem o seu início em Deus e a gente é coparticipante por meio da pregação do Evangelho, por meio das nossas ações e gestos, né? É claro, né? Mas às vezes a gente perdeu um pouco essa qualidade de entender que às vezes eu não preciso ganhar minha família toda em um dia só. Eu posso me assentar com a minha prima e ficar investindo nela. E daqui a um ano, talvez, vamos ser eu e a minha prima falando do amor de Deus para um tio. E depois, daqui a um ano, eu, a minha prima e um tio, né? Então, essa questão do fazer, do só ver valor no todo, né? Faz com que a gente menospreze essa intencionalidade de em um por um falar do amor de Deus um por um. E também só ver valor na grande massa, né? Esquece que estão falando de pessoas, não é números, são vidas. São vidas. E cada pessoa tem um valor, cada pessoa é especial. Então, assim, identificar isso. Porque tem um texto que fala, se ganha uma alma vale mais que um mundo inteiro, questão disso, fala muito desse respeito da individualidade, somos seres individuais. Então, olhar aquela pessoa como um número me faz ver aquilo ali como um trabalho inútil, desgastado, mas quando eu vejo realmente como pessoa, eu vou intensificar a minha vida, eu vou intensificar a conversa, vai ser realmente intencional, vou estar ali porque eu quero estar, não porque, nossa, eu tenho que cumprir um protocolo religioso, estar aqui conversando com você, nossa, olha como que eu... E gera uma culpa, às vezes, não falei de Jesus ainda, estou aqui jantando, não falei de Jesus ainda, tem que falar. Horas ali. Eu tive uma experiência, a gente fez uma viagem evangelística e qual na cidade que a gente estava, era uma cidade qual a gente não pôde fazer o trabalho que a gente sempre fazia um culto na praça. E nós não fomos permitidos fazer o culto naquela praça. E nós estávamos com um ônibus com 60 voluntários ali para fazer um trabalho naquela cidade. A gente deslocou, gastou dinheiro. Chegou lá, nós fomos proibidos de fazer o culto naquela praça. E ali, o coração daqueles missionários que estavam lá com a gente, falando assim, nossa, nosso trabalho tá incompleto, tá inútil. Aí veio um dos líderes e falou assim, gente, esse vai ser nosso maior desafio nesse trabalho missionário, porque nós vamos ser obrigados a falar de Cristo sem pronunciar o nome dele. Vai ter que ser na nossa atitude, nos nossos fazeres. E ali nos dias nós tínhamos que fazer algumas ações sociais e tal, e mostrar Deus nas ações foi um grande desafio e que para mim eu trouxe como prática. Eu falei assim, olha, vai ter lugares que a gente não vai conseguir pronunciar, a falar, ser esse trabalho mais efetivo, mas vamos ter que realmente ser. Né? Não falar, mas ser. E esse é o maior desafio que eu vejo. Quando a gente pensa nas sociedades, nos países em que não há essa liberdade religiosa, os irmãos não podem expressar a sua fé e por isso não podem evangelizar como nós pensamos evangelização no Brasil e não podem cultuar como nós cultuamos no Brasil, a gente precisa ressignificar à luz da Bíblia o que é esse falar de Cristo, como apresentar Cristo a este e a esta. Por exemplo, eu sou um pastor, mas quando eu estou na casa das minhas irmãs, eu sou o Rafael. Por que eu sou Rafael? Porque é intencional eu ser o Rafael, entendeu? Porque às vezes na casa das minhas irmãs, o pastor é muito distante da irmã, mas o Rafael não. O Rafael, ele é o caçula, a gente conhece, a gente pegou ele no colo. E isso me permite estar num lugar de vulnerabilidade para desse lugar eu ser intencional na revelação do amor de Deus, né? Entendendo também que nesse processo de evangelização, a gente nunca deve falar do amor de Deus ou evangelizar alguém de um lugar como se o processo de Deus na nossa vida tivesse sido concluído. Não, nós estamos num processo ainda. Nós temos que falar do amor de Deus como pessoas que estão vivendo esse processo para que este ou esta que estão nos ouvindo falar do amor de Deus percebam que eles podem caminhar conosco. Não é que eu estou falando de um lugar que eu já concluí. Não, a conversão... É um convite para caminhar junto, né? É um convite para caminhar junto, né? Às vezes parece que é assim, olha,
evangelizar em muitos aspectos parece no Brasil que é assim, olha, eu cheguei a um lugar e eu quero que você chegue também. Né? E para você chegar, abandona a sua religião e aceite a minha religião. E não é isso. Não é isso. Evangelizar é muito mais assim, olha, eu descobri alguém, pela graça, eu descobri alguém que me ama e que se entregou por mim. Eu quero convidar você a descobrir esse alguém para que nós caminhemos juntos nessa descoberta. O profeta Oséias, ele nos convida a conhecer a Cristo, ou conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Não há todos nós estamos também, olha, ouça bem, todos nós estamos ainda num processo de evangelização. Porque se evangelizar e apresentar Cristo, ele é uma fonte inesgotável. Existe sempre mais de Cristo para que nós conheçamos. Inclusive, o Rafael de hoje, de 2020, não é o Rafael de 2007, não é o de 2010. Então, a gente está sempre mudando também, e Cristo é tão notório que é um processo, que Cristo, ao longo desses anos, o Anderson, ele já arrancou várias escamas da religiosidade e de construções que são meramente humanas de nós, para que nós o percebêssemos ainda de forma mais real, para que ao apresentar Cristo aos nossos familiares que não o conhecem ainda, nós o apresentássemos de forma ainda mais viva, muito menos desprendida de uma religiosidade. Um dos maiores trabalhos que foram feitos em mim foi mostrar realmente que a minha humanidade, que eu sou gente. E quando eu descobri isso, me tornou muito mais fácil a forma de evangelização. Porque falar com alguém de um posto de superioridade ou um posto elevado, ninguém começa um discurso assim. E ninguém ouve o discurso quando alguém já chega no lugar de superioridade. Então, entender que eu não sou diferente daquela pessoa, eu não sou melhor do que ela. Eu estou na mesma condição, na condição de perdido, que foi encontrado, não que eu encontrei, eu fui encontrado no meu estado perdido, acreditar também que Deus pode encontrar aquela pessoa. Ela é velha em oração, ser acessível a ela. Uma das coisas que você falou que me fez muito lembrar é sobre ser uma pessoa acessível. As pessoas têm acessibilidade de poder vir até mim. Porque quando a gente está nesse lugar de superioridade, as pessoas não vêm. Fica assim, nossa, o pastor, nossa, o evangelista, vai ver o meu pecado. Eu lembro que no ensino médio, era uma escola perto da minha igreja, uma igreja que eu ministrava todos os domingos, quase todo dia eu estava ministrando, e os jovens de lá me viam ministrando na igreja e depois me viam no ensino médio com eles. Eu lembro que eu ficava sozinho no intervalo, porque ninguém queria estar perto do cara que estava ali pregando, porque vai revelar meu pecado, ou parecia ser superior. E às vezes eu me senti também superior, mas nessa desconstrução que Deus está fazendo em nós, a gente entende que quanto mais humano nós somos, mais fácil é de levar o evangelho, mais você entende que Deus fez com você vai entender o processo de cada um. Fundamental para que ao apresentar, ou na tentativa de apresentar Cristo aos seus familiares que não conhecem ainda, você faça como... Uma forma maravilhosa que eu acabei de pensar aqui é João Batista apresentando Jesus. É o primo de Jesus apresentando ele. As pessoas se aproximam de João Batista e falam assim, você é a luz? Ele, não, eu não sou a luz. Né? Eis ali, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E ele fala mais, João Batista fala assim, importa que ele cresça e eu diminua. Quando a gente for apresentar Jesus, a gente precisa permitir que ele cresça. E que a gente, nessa apresentação, a gente diminua. Por quê? Porque qualquer altivez de coração, qualquer soberba da nossa parte para apresentar Jesus, a gente perde o ouvinte. Se a gente não se compadece dessa pessoa, não respeita, né? A pessoa não vai querer nos ouvir. Não fala assim, não vou ouvir. Você começou errado. O apóstolo Paulo, ele está aqui evangelizando ou tentando apresentar o seu Cristo, aquele que é a sua esperança, para os seus conterrâneos que não quer ouvir. Só que ele não desiste. Agora, uma das verdades pela qual o apóstolo Paulo obteve êxito no seu ministério é que tão profundo quanto o seu teor da pregação teológico é a forma como ele vive. A gente percebe nas várias cartas de Paulo, ele iniciando assim, eu, Paulo, escravo, eu, Paulo, servo, eu, Paulo, ministro de Deus. Assim, ele não é superior aos seus ouvintes, né? Cristo, quando vai falar no Sermão do Monte, quando ele vai apresentar as verdades do reino de Deus no Sermão do Monte, ele não fala de pé, de uma altivez, ele fala de um lugar abaixo, ele se nivela com os seus ouvintes para poder falar do seu reino. Né? Se Cristo, para poder falar do seu reino, se torna gente humano como nós, o que nos faz pensar que para falar do reino de Deus e do Cristo de Deus, nós vamos conseguir falar sendo superior aos demais? Né? Não tem como.
Não há a menor possibilidade, né? O nosso desejo, o desejo de Cristo é que nós sejamos cristãos que refletem esse Cristo, refletir Jesus, né? Que a nossa vida seja um reflexo da mensagem que vamos pregar, do Cristo que foi crucificado. Às vezes aí que está o problema, nós não refletimos Cristo, né? Aqui na lição fala assim, não fique repreendendo aqueles que não conhecem a Jesus. Lembre-se, você não é o Espírito Santo de ninguém, apenas leve o testemunho, né? Às vezes a gente quer quase que converter a pessoa. A gente quer fazer toda a obra, A gente quer fazer toda a obra, a gente quer que chamar a pessoa, pregar para ela, falar muda agora e não sei o quê. Não A vai. pessoa já fica pronta. Já fica pronto, não vai. Mas nem nós estamos prontos, né? Nem nós A gente cobra das pessoas uma perfeição que nem nós não estamos. Então esse é verdadeiro, né? A melhor coisa é a gente primeiro então entender que existe um processo acontecendo com a gente. Perceber o que é genuíno nesse processo, o que é real, né? E é importante também que a gente já fale daquilo que está consolidado como verdade na nossa vida e prática. Porque se a gente fala daquilo que a gente não vive ainda, o que vai ser perguntado Jesus eu conheço, Paulo também, mas e vocês? Entendeu? Então, o que também eu percebo que esses familiares, eles precisam de ver em nós, é uma vida compatível com a pregação. Às vezes o que acontece é que há uma lacuna entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Logo, Cristo fica onde? Logo, Cristo fica escondido no meio de um sermão que, apesar de ter palavras bonitas, né, não tem vida, porque ninguém vive, porque são só palavras bonitas. Né? Então, você que está participando com a gente desse GC, eu quero desafiar você ao longo no seu próximo GC, a convidar algum dos seus familiares. Né? Lembrando que os seus familiares que vão participar do GC, eles vão estar ali ouvindo o pastor Rafa que eles conhecem em casa. Né? Às vezes a gente muda de acordo com os ambientes. Em casa eu sou alguém, na igreja eu sou um outro cristão, no trabalho eu sou outro. E a gente quer apresentar um Cristo e mudando de acordo. Não, a gente tem que ser intencional sempre. Em casa eu sou um alguém, eu sou cristão. No trabalho eu sou um alguém, eu sou um cristão. Onde quer que eu esteja, eu sou um cristão. E é por isso que, ao longo da minha caminhada, eu comecei a ter uma crítica contra o Salmo 1. Porque foi o Salmo 1, ou a má interpretação do Salmo 1, que me arrancou dos ambientes onde eu podia dizer para as minhas irmãs, que é o que eu tenho de família, que elas podiam ser amadas por Deus. Que a palavra vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele nos amado quando nós ainda éramos pecadores. Então os nossos entes queridos, nossos familiares podem ser amados por Deus ainda na condição de pecaminosos, de pecadores. Né? Mas a interpretação equivocada do Salmo 1 me arrancou desse espaço onde a minha presença já era a evangelização. Vocês entendem que às vezes o simples fato de eu dizer sim, eu vou no seu aniversário, sim, eu vou almoçar com você, já é apresentar Jesus, porque eles pensam que a gente não vai querer, né? Eu criei um montão de argumentos, mas eles bebem, mas eles fazem isso, mas eles fazem aquilo. Jesus, na sua vida terrena, Ele está lidando com pessoas que estão negando, que estão fazendo toda sorte de pecados. E nem por isso Ele abre mão dessas pessoas. Né? Então, quando o Salmo 1 fala assim, bem-aventurado é aquele, é de acordo com o contexto da época, e faz com que nós repensemos os espaços que a gente pode estar para poder falar desse amor. Às vezes não é falar com palavras, é estar ali e o fato de estar ali, nós sermos intencionais e nos movermos em amor, né? Não abdique de jantares e almoços e reuniões e festas com a família. Alguém me perguntou assim, pastor, mas os meus parentes bebem. Vá assim mesmo, vai, fale do amor de Deus, vá lá e seja um contraponto, seja como Daniel, vá lá e seja como Cristo. Né? Seja como Cristo, né? Na verdade, Mateus capítulo 5, ele fala assim, vós sois sal da terra e luz do mundo. A gente precisa estar nesses ambientes de pessoas que não creem, né? Só que é tentador, fala a verdade, é tentador a gente ficar em ambientes em que todo mundo pensa igual, sim, todo mundo crê. Né? Só que a gente não percebe que às vezes estar em ambientes onde todo mundo pensa igual e crê igual é estar num ambiente onde ninguém que
pensa diferente tem a chance de entrar. Então, quando eu saio desses ambientes onde todo mundo pensa igual e crê igual, eu abro uma porta para que aquele que não foi alcançado e alcançada por Cristo tenha acesso à fé que eu tenho hoje, a fé que já me alcançou. E aí, Anderson, finalizando. Não, diante de tudo isso, é esse convite realmente, né, de estarmos, de sermos intencionais, de conviver realmente com esse fim de não apenas de pregar, de evangelizar de uma forma ativa, violenta ou enfim, mas realmente de sermos Cristo onde nos colocou. Estar nesse ambiente, conviver, é algo que proporcionar ao outro também essa possibilidade de enxergar a Cristo. Talvez ele nunca vá poder ir na sua igreja, ele nunca vai no seu culto, mas ele tem você perto. Então eu tenho uma tia que ela tem, tia-avó, né, ela faz 90 anos, e ela não vai nos cultos, não vai nas igrejas, mas todo aniversário ela fala com minha mãe assim, eu quero que vocês venham aqui em casa, mas traga o Dudu, que ele vai orar por mim. Então, assim, eu tô ali e ela fala assim, ele vai vir, o papai dele que tem bebida, tem tudo isso aqui, mas eu vou deixar separado, na mesa dele não vai ter, senão não precisa fazer nenhum esforço, eu quero estar lá. E eu estando lá, tipo assim, aquele momento de oração, eles param tudo para ouvir. Ouve meus tios, ouvem, todo mundo ouve, e é o momento que eu falo assim, obrigado, Senhor, por poder ser luz aqui. Sim. Onde eu vou ser luz? Como pode alguém ser luz se está escondido, né? Então temos que estar em todos os lugares mesmo. Para a gente poder finalizar, me veio aqui à cabeça um texto, o apóstolo Paulo, durante vários momentos, ele deseja ir a alguns lugares pregar o evangelho e ele é impedido pelo Espírito Santo. Ele deseja ir à Espanha, ele deseja ir a Roma e ele é impedido pelo próprio Deus, né? Isso já nos ensina que é o próprio Deus quem abre essas portas para que a gente possa falar do seu amor. É bom a gente perceber Deus trabalhando nos bastidores, né? Para que a gente consiga estar atento a isso e cumprir com o nosso chamado, né? E é muito mais leve perceber Deus nos dando oportunidades do que a gente ficar tentando cavar oportunidades, né? Então eu quero orar por você que está aqui, que está em casa, quero pedir para que o Senhor nos ensine, não somente coloque as palavras corretas nos nossos lábios, como também nos permita viver de acordo com a sua vontade, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é o que nos torna capacitados de apresentar o seu amor aos demais, né? Eu quero orar por você, por nós, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai, neste dia, Pai. Queremos honrar o Teu nome, primeiro porque fomos alcançados, estamos num processo maravilhoso chamado conversão. A salvação está se desenvolvendo em nós, Pai, nós já fomos iluminados. Obrigado por essa luz que brilhou sobre nós, Pai. Mas nós também queremos colocar diante do Senhor os nossos familiares, ó Pai. A luz não brilhou sobre muitos deles ainda, Pai. Eles não foram alcançados ainda. Nós pedimos ao Senhor, cria oportunidades, Deus. Pode ser almoço, pode ser jantares, pode ser festas, o que for. Cria, Pai, oportunidade para que nós falemos e mostremos o Teu amor, Pai. Nos capacite, Pai, a pregar um evangelho, Pai, que tem amor e tem respeito. Nos capacite, Pai, a viver à altura do evangelho que pregamos, Pai, de forma, Pai, que a forma como nós vivemos não traga vergonha ao evangelho, Pai. Deus, como o Anderson disse, Pai, como o Dudu disse, Pai, muitos dos nossos familiares não vão poder participar de um GC com a gente. Que nós sejamos, então, a representação do Cristo desse GC nas nossas casas. Que nós sejamos, então, essa luz que vai brilhar para as nossas primas e primos. Que nós sejamos, então, essa esperança que vai alcançar estes e estas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e que Deus te capacite a falar e a viver no amor dele. Em nome de Jesus. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor.
Cristo, eu preciso de ti.